O universo cinematográfico da DC já teve várias fases, mas acabou virando mais uma bagunça compartilhada. E a DC, que não é boba nem nada, aproveitou da treta do James Gunn com a Marvel pra trazer o cara pra ser o cabeça do novo universo compartilhado da DC. E hoje a gente vai ver o que o James Gunn aprontou no seu primeiro filme do DCU. Será que Superman é isso tudo? Será que o filme é bom mesmo? Fica até o final desse vídeo que a gente vai descobrir. Oi, eu sou o TK e não é segredo nem novidade pra ninguém que os filmes de super-herói têm tido uma queda muito absurda na produção de uns anos pra cá. E isso não só nos cinemas, tá? Nos serviços de streaming também, os conteúdos de super-herói têm tido uma queda brutal na qualidade, principalmente no CGI. Pô, a gente consegue ver isso naquele CGI horrível da Mulher Hulk. E levando tudo isso em consideração, o James Gunn tinha uma responsabilidade muito grande: reviver o universo DC, reviver o universo de filmes compartilhado da DC. E tudo isso teria início com Superman. Com o roteiro e direção do próprio James Gunn, Superman chega com uma proposta totalmente diferente, uma visão do próprio James Gunn sobre o personagem Superman. E cara, é muito interessante ver essa visão do James Gunn, porque é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver de filme de super-herói no cinema. Sem aquela coisa dos clichês, sabe? Do personagem, da origem do personagem, da relação dele com o par romântico e tal. Isso tudo que a gente já tá cansado de ver, que a gente já sabe como que acontece, não tem nesse filme, e o James Gunn fez questão de deixar isso nítido. Nesse filme a gente vê de fato o protagonista, o Superman, realmente sendo um herói, salvando pessoas, coisas que a gente não via nos outros filmes de herói. A gente tenta ver isso um pouco nos Vingadores, né? Naquela cena final do filme dos Vingadores. É sempre os heróis destruindo alguma coisa, falando que estão salvando as pessoas, mas no final o cara que tá se inseguro no carro vai ter que se virar com as contas dele pra lá agora. Nesse filme a gente vê de fato o Superman sendo um herói, salvando pessoas, sabe? Esse filme traz uma visão muito mais divertida do Superman, sabe? Uma visão muito mais humanizada. E não aquela coisa de super-herói que voa, solta poder e é badass, sabe? É uma coisa muito mais legal de assistir, é muito mais confortável de assistir, sabe? Você se sente muito mais acolhido pelo filme e ele te deixa muito imerso, sabe? Essa proposta do Superman ser mais humanizado é muito divertida de assistir, porque a gente vê que o personagem não é aquele deus invencível, sabe? A gente vê que o personagem ele tem fraquezas. Ele é um super-humano super poderoso, mas ele tem as suas fraquezas, e essas fraquezas não são vencidas tão facilmente assim, sabe? E isso é muito legal de ver nesse filme. Nesse filme a gente vê um Superman que meio que sente um dever para com a humanidade, sabe? E isso tudo é muito bem retratado com a direção, com o visual do filme, com o tom do filme no geral. Isso é muito bem retratado, isso reforça muito a ideia de que o Superman ele tem fraquezas e ele tem que vencer essas fraquezas, e não são fraquezas que dependem dos poderes dele. São fraquezas que ele tem que resolver consigo mesmo ou criar uma espécie de barreira, uma espécie de proteção para poder lidar com os problemas dele que ele tem ao decorrer do filme, que são coisas que não são coisas tão fáceis assim de lidar, mas é muito legal ver ele lidando com essas situações ao decorrer do filme. Até porque nesse filme a gente não tem aquela coisa sombria do Superman do Zack Snyder, aquela coisa mais endeusada, mais soberba do Superman. A gente vê ele realmente sendo um herói do povo, vamos colocar assim, sabe? Uma coisa meio Homem-Aranha, vibes assim. A gente de fato acompanha a dor do Superman, sabe? A dor e ele lidando com isso no decorrer do filme. Isso é muito legal de assistir. Fora isso, tem a relação dos personagens, né? Tanto do Superman com a Lois, quanto do Superman com o Lex Luthor, que a gente consegue ver de fato uma relação entre esses personagens. Claro que cada um com o seu momento, mas sempre uma relação muito bem construída, sabe? Uma relação muito sólida entre os personagens. Mas ainda assim tem os conflitos, mas são conflitos que são alimentados e que vão fazer diferença pra trama, sabe? A gente consegue ver principalmente a raiva, a inveja do Lex Luthor com o Superman, e também as dificuldades e as frustrações do Superman, sabe? Igual eu tinha falado antes, a gente consegue ver isso também no Lex Luthor, e é a interação dos dois. Tem uma química entre os dois personagens que é muito legal de assistir, sabe? É aquela coisa, não é aquela coisa que tem um herói e tem um vilão, é aquela coisa que os dois personagens se complementam, sabe? O Lex Luthor trata o Superman como um invasor, uma espécie de conquistador, e o Superman só tem os ideais dele, e chega a determinado momento do filme em que esses ideais são meio que abalados, e aí o Superman se vê numa espécie de crise de identidade, mas que essa crise de identidade forma ele um Superman melhor, sabe? Um herói melhor, e isso é muito bem construído no filme por meio dessas relações, sabe? E falando em personagens do trio principal, né? O Superman, o Lex Luthor e a Lois Lane estão muito bem casados, estão muito bem centrados, sabe? Eles têm o espaço de tela deles, eles têm a relevância deles pra história, e cara, é muito legal ver a interação dos três. O Lex Luthor e a Lois Lane em si não interagem em momento algum do filme, pelo menos não que eu me lembre, porque eles são de núcleos diferentes, né? São de núcleos diferentes, são de subtramas diferentes. E subtrama é algo que tá presente nesse filme, mas não é algo com foco, sabe? Até porque é uma subtrama, mas
mas é aquela subtrama muito sutil, sabe? Aquela subtrama que tem a relevância dela, porque ela não é simplesmente descartada no final do filme, ela tem a relevância dela, e quando ela vem, é como se a gente estivesse ligando os pontos, sabe? Não tem pontas soltas, não tem informações jogadas ao vento ali, um personagem que apareceu, fez uma coisa e nunca mais vai fazer isso de novo, mesmo que isso seja importante no filme, e isso não tem aqui. Isso, cada subtrama, ela tem um fechamento, sabe? É muito bem construído. O James Gunn, ele é um diretor muito consistente, né? Tanto que a gente vê nas outras obras dele, como Guardiões da Galáxia, a trilogia, né, dos Guardiões da Galáxia, a gente vê nessas outras obras o carinho que ele tem com o roteiro e a construção em si da direção visual do filme, da direção do filme e dos caminhos que o filme vai tomar, sabe? O James Gunn é um diretor que manda muito bem nesse. E eu confesso que eu fiquei um pouco com o pé atrás com a escolha do ator do Superman. Eu nunca tinha visto o David Corenswet em nenhuma obra, não que eu me lembre, e quando eu vi a escolha dele, ficou aquela coisa meio, pô, o Henry Cavill já tá tão estruturado na nossa mente, né? A visão do Henry Cavill como Superman já tá tão fixada, que pra mim foi um pouco difícil desvincular ele da imagem de Superman, sabe? Então, eu fiquei um pouco com o pé atrás com relação ao David Corenswet, mas ele quebrou totalmente a minha expectativa. Ele é um ator muito bom, ele trouxe esse carisma pro personagem, ele trouxe essa identidade, essa coisa mais amigável do Superman, mais humanizada do Superman, e eu achei que foi uma escolha muito boa, cara, de verdade. Foi, tipo assim, não foi aquela coisa que atrapalhou o filme, sabe? Tipo assim, foi uma coisa que realmente acrescentou. O personagem, ele encaixou muito bem como Superman, ele atuou muito bem, ele é um ator que, tipo assim, ele trouxe a essência do personagem, mas a essência que o James Gunn tem do personagem, sabe? A visão que o James Gunn tem do personagem, eu sinto que ela foi muito bem aplicada nesse contexto pelo David Corenswet. A Rachel Brosnahan também mandou muito bem no papel. Ela, sem dúvida nenhuma, pra mim, ela é a melhor Lois Lane do cinema, porque ela deu vida pra personagem de uma maneira em que ela não é só aquela jornalista par romântica do Superman, sabe? Ela não é uma Mary Jane da vida nos filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire, por exemplo, que é aquela pessoa, aquela personagem que só tá lá pra ser raptada e sequestrada e ser um ponto fraco. Nesse filme é totalmente o contrário, ela é muito relevante pra história, ela tem uma importância no desenvolvimento do Superman em si, que inclusive a gente não vê tanto o Clark Kent nesse filme, a gente vê mais o Superman, coisa que eu acho que o filme fez muito bem, sabe? Coisa que eu acho que o filme faz muito bem, focar mais no herói do que na persona dele, sabe? Porque assim, a gente não tá lá pra ver o Clark Kent, a gente não quer ver o Clark Kent, a gente quer ver o Superman. E cara, a química que a Rachel Brosnahan trouxe pra Lois Lane com o Superman combinou muito, casou muito. O filme é muito legal ver os dois interagindo, não fica aquela coisa plástica, sabe? Aquela coisa que você consegue ver que aquele casal não tem química, que aqueles atores não combinam. Mas nesse filme a Rachel Brosnahan com o David Corenswet traz essa conexão muito legal de assistir. Agora, entre os três, eu acho que o Nicholas Hoult merece o maior destaque de todos, porque ele rouba completamente a cena como Lex Luthor, cara. Assim, não tem como. Ele é um excelente ator, ele é um ator muito bom. E eu acho que esses personagens mais psicóticos, mais psicopatas, assim, entre aspas, né? Mas esses personagens mais exóticos combinam muito bem com ele. Ele fez um papel no filme O Menu que me lembrou muito esse papel dele do Lex Luthor, sabe? Porque é um cara meio exótico, meio psicopata, assim, meio estranho. E, cara, ele encaixa muito bem nesse tipo de papel. Eu não sei dizer exatamente o porquê, mas quando eu vejo ele num personagem meio diferente, meio estranho, sei lá, meio psicótico, assim, eu acho que encaixa muito, sabe? Ele casa muito, ele interpreta muito bem esse personagem. E, assim, acho que eu não preciso nem dizer que é o melhor Lex Luthor dos cinemas até então, né? Ele trouxe uma visão muito mais, não frustrante, mas uma visão muito mais imatura do Lex Luthor, vamos colocar assim, porque muitas das vezes a gente, se pegar o Lex Luthor retratado nas animações antigas, ele é aquele personagem frio e calculista, vamos colocar assim. Ele tem a personalidade dele, tem um carisma, mas ele é aquele personagem que não se deixa tomar pelas emoções, coisa que o Lex Luthor do Nicholas Hoult não faz. Ele é completamente tomado pelas emoções em determinados momentos do filme, mas eu não acho que isso atrapalhe a trama, sabe? Eu acho que isso mostra que o personagem também tem frustrações, porque da mesma maneira que o Superman tem as fraquezas emocionais, ele tem as questões emocionais dele, o Lex Luthor também tem. E, cara, o Nicholas Hoult, ele transparece isso tão bem, numa atuação tão concisa, tão consistente, que é muito legal de ver, e é muito legal de ver ele principalmente interagindo com o Superman, sabe? É muito legal. Ele trouxe uma visão completamente nova do personagem Lex Luthor. E, cara, uma coisa que tem nesse filme é personagem. Eu queria fazer uma ressalva, que é um personagem que apareceu por, sei lá, 15 segundos no filme, que foi o Pacificador, cara. Ele apareceu do nada, ele aparece do nada no filme, sem contexto nenhum, ele aparece do nada e some
some e nunca mais é falado dele. Então assim, é uma ressalva interessante de se fazer porque, pô, é um personagem divertido, é um personagem legal, né? Teve toda aquela série dele também, então é um personagem legal e é até relevante, faz uma conexão assim, né, entre o filme de O Esquadrão Suicida que o James Gunn dirigiu com esse novo universo da DC. Eu não tenho certeza ainda se tá conectado as duas coisas, mas assim, né, o personagem que apareceu antes apareceu de novo, né? Então, mas cara, de fato, por mais que tenham bastante personagens nesse filme, nenhum tá lá sobrando, sabe? Tem uns que tem menos participações, mas nenhum tá lá sobrando. Todos têm uma relevância no final do filme. Alguns meio forçado, mas ainda assim não atrapalha a trama do filme, não atrapalha o filme de jeito nenhum. E aquela coisa, né? O James Gunn tá criando um novo universo de personagens, então ele tá tentando puxar ganchos ali de todas as partes, pra se ele precisar jogar esse personagem em outro filme, ele tem como só buscar lá no filme do Superman. Então assim, tem personagens, tem muitos personagens, todos os personagens têm alguma certa importância na história, seja fazendo uma coisa X ou Y, menor ou maior que outro personagem. E cara, não tem como não falar do Senhor Incrível. Que personagem da hora, velho. É um personagem que assim, eu não tava dando nada por ele, mas depois que eu vi ele entrando em ação, quando a gente vê ele entrando em ação, ele interagindo com os outros personagens, cara, é muito legal, é muito divertido o jeito que ele luta, o jeito que ele é todo tecnológico, cara, é muito divertido. Ele é um personagem que de fato rouba a cena boa parte do filme, tanto que uma das melhores cenas de ação do filme, uma das melhores sequências do filme, é ele que protagoniza, e cara, é muito divertido. Ele tem uma identidade, uma característica muito legal no filme, porque a princípio ele aparece sendo aquele cara fechadão e tal, mas aos poucos ele vai se abrindo com o pessoal, em determinados momentos ele serve até como um alívio cômico, entre muitas aspas. E outro que rouba a cena também é o cachorrinho Krypto, que a princípio não era pra estar no filme. O James Gunn, enquanto tava fazendo o roteiro, não tinha colocado ele no filme. Só que conforme ele foi fazendo o roteiro e o tempo foi passando, ele acabou adotando um cachorrinho. E aí não teve como, ele teve que colocar o Krypto no filme. Mas ele é um personagem que agrega na história, sabe? Ele não é aquele personagem que tá lá só pra tá. Ele aparece poucas vezes, mas toda vez que ele aparece no filme, ele tem um destaque, sabe? Ele tem aquela coisa que chama essa atenção. Ele chama essa atenção toda vez que ele aparece no filme. Por mais que poucas às vezes, toda vez que ele aparece, ele chama a sua atenção. E tem um trunfo ali que ele faz no começo do filme, no começo não, na metade do filme, que você pensa que é só uma coisa boa, mas no final do filme vai ser útil pro desenrolar da história, pro fechamento da história. E cara, é muito legal ver o Krypton em ação nesse filme do Superman, sabe? Não é aquele personagem que tá lá à toa. Superman teve sua estreia nos cinemas no dia 10 de julho de 2025, arrecadando mais de 400 milhões de dólares. E com razão, tá? Porque as avaliações fazem jus a esse filme ser um dos melhores filmes de super-herói lançado nos últimos tempos. Superman foi uma demonstração clara que o James Gunn tá arrumando de pouquinho em pouquinho ali a casa da DC. Mas por outro lado, também é bom ficar de olho na Dona Marvel, que tá vindo aí com o Quarteto Fantástico pra bater de frente com o filme do Superman. Uma curiosidade aqui também é que o James Gunn já tem algumas coisas programadas, ele já soltou alguns anúncios aí do que vai rolar na DC daqui pra frente, mas um fato que tá preocupando algumas pessoas é de que ele colocou alguns roteiros muito importantes na mão da Ana Nogueira, que é uma roteirista de Hollywood, mas que não tem muitas obras, assim, de roteiro, exatamente, na internet disponível aí pro pessoal assistir. Então, assim, tá preocupando uma galera, mas no final das contas a gente só vai saber quando essas obras forem lançadas. A princípio, ela tá com o roteiro de Supergirl, então a gente só vai ver ela atuando realmente como roteirista, vai ver o roteiro dela nesse próximo filme. Mas aí, no final das contas, vale a pena assistir? Vale muito a pena assistir Superman. É um filme muito divertido, é uma ideia totalmente nova do herói nos cinemas e do herói no geral. Mas é um filme muito divertido de assistir, é um filme de realmente é um filme de super-herói, sabe? De uma figura, de um personagem sendo de fato um herói, ajudando pessoas, salvando pessoas e tendo complicações e problemas que heróis também têm, sabe? Então é um filme muito legal, um filme muito divertido, e se você for assistir, você vai sair 110% satisfeito de dentro da sala do cinema. E aí, curtiu o review? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aí nos comentários o que você achou do filme do Superman. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!